Ok, obrigado, Carla. A palavra é sua, então. Tá bom. Obrigada, Fracassi, pelo convite, o INCT. É um prazer muito grande apresentar aqui o meu colega, né, do Instituto, o professor Fábio Gozo, que é docente do nosso Instituto desde 2006, é professor associado e atualmente é chefe do Departamento de Química Orgânica. E toda a trajetória acadêmica, desde a graduação em Química, mestrado, doutorado, foi no Instituto de Química da Unicamp, com período de doutoramento sanduíche, na Purdue University. E o professor Fábio Gozo fez o pós-doutorado também no Instituto de Química da Unicamp, e depois de toda essa formação acadêmica, ele foi pesquisador no Laboratório Nacional de Biociências, o LNBio, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, em Campinas, e desde 2019 ele é vice-presidente, pesquisador associado do Centro Infantil Boldrini, e o professor Fábio é também pesquisador da área de espectroanalítica do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia em Bioanalítica, o INSTBio. As suas linhas de pesquisa incluem a espectrometria de massas, proteômica, estrutura, interações de proteínas, sendo que as suas pesquisas e colaborações em diversos projetos resultaram em mais de 120 artigos científicos. Então, é um prazer muito grande receber o professor Fábio e apresento e termino aqui a minha apresentação, passando a palavra, então, para o professor Fábio. Obrigada, Fábio. Obrigado, Carla, pela introdução. Queria agradecer aí o NCTBio pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. É um prazer enorme aqui fazer parte aqui dessa iniciativa com pessoas que eu acompanho aí nas apresentações ou conversas. É realmente um grupo com uma qualidade muito diferenciada, que faz realmente orgulho de fazer parte aqui desse grupo, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Agora vocês estão vendo aí, tá? Bom, vou apresentar aqui um pouquinho, né, dos trabalhos nossos, nossa área de interesse aqui, talvez o tema não seja tão próximo a muitos, né, dos que estão aqui presentes hoje. Então, queria começar, né, colocando um pouquinho o contexto, né. A gente ouve muito da parte de espectrometria de massas, basicamente em dois contextos, né. Na analítica, um papel muito forte na análise multiplexada de analitos, né, com acessibilidade, uma velocidade de seletividade, e também, do outro lado, principalmente com instrumentos de alta resolução, tipicamente em análises ômicas, né. Eu tive uma pequena passagem pela espectrometria de massas aplicada em proteômica, e essa experiência, junto também, quando eu estava, que nem a Carla mencionou, né, fui pesquisador um tempo no LNBio, né, e a junção dessas duas coisas, na época, me fez aparecer uma área que não era muito discutida, mas a importância, era muito claro a importância de cada vez mais dos problemas enfrentados em algumas dessas áreas, e como que a espectrometria de massas, que era minha especialidade, podia ser útil ali, né. Tipicamente, né, quando a gente fala em espectrometria de massas, a gente está
falando de caracterizações, pelo menos o senso mais comum, né, de caracterização estrutural de moléculas orgânicas, aquilo que a gente chama hoje de moléculas pequenas, né. Essa sempre foi o grande nicho, junto com RMM e técnicas espectroscópicas de espectrometria de massas, né. Mas todas essas técnicas, elas sofrem não uma evolução, né, mas elas sofrem uma revolução, e algumas dessas ainda continuam em pleno avanço, né, principalmente nos anos 2000, da década dos anos 2000, 2010, né. Então, espectrometria de massas e RMN permitiram o uso de novos tipos de experimentos, e principalmente a aplicação em moléculas muito maiores, naquilo que a gente chama hoje de macromoléculas, né? E, obviamente, aí as proteínas é o principal interesse. As técnicas espectroscópicas, principalmente fluorescência, também a gente tem um enorme salto nas suas capacidades, e, mais recentemente, principalmente na década de 2010, a parte de microscopia eletrônica, que também é um outro grande braço nesses avanços dessas técnicas, que permitiram a gente sair de moléculas pequenas, alguma coisa que era um pouco mais do nosso domínio, para ir para sistema ou macromoleculares ou em ambientes complexos, né? A capacidade da gente trabalhar com esses sistemas complexos, né? Então, enquanto antigamente a gente trabalhava basicamente aqui, né, em metodologias atômicas ou moleculares pequenas, essas revoluções em termos de instrumentação, em termos de capacidade agora, nos permite cobrir praticamente toda a faixa de tamanho e complexidade dessas moléculas para a gente atuar, né? Acho que uma forma interessante da gente olhar para isso é que, se a gente olhar, né, nos últimos 17 prêmios Nobel em Química, né, aqui está até 2018, mas isso não muda, né, é que desses 18 prêmios, dos últimos 17 prêmios Nobel, 12 são dedicados a técnicas ou a alvos envolvendo proteínas, tá? Desde massas RNA aqui na década de 2000, a evolução dirigida aqui em 2018 e 2020, com CRISPR agora também, né? Então, as nossas ferramentas hoje, analíticas, elas permitem a gente investigar problemas que elas ficavam num tamanho de molecular e de complexidade que não era atingível nem do ponto de vista de química, nem do ponto de ferramentas de biologia, basicamente muito antes dos anos 2000, né? Então, é aí que surge, então, a capacidade da gente lidar com ciências complexas, né? Nenhum problema que a gente tem hoje em termos de saúde, por exemplo, são doenças simples, né? O que era simples já foi resolvido, né? As doenças que a gente tem hoje, como câncer, Alzheimer, ou problemas de saúde mental, eles não são problemas simples de lidar, e eles requerem soluções também complexas em termos moleculares para a gente, se a gente quiser trabalhar. Dificilmente a gente vai achar alguma molécula simples que resolva algum problema complexo para a gente ver, né? Mas um paradigma que também mudou muito nos anos, nesse período, conjuntamente com as técnicas, é o nosso entendimento de como que a biologia celular funciona, né? Desde os primeiros avanços com os mapeamentos genômicos, né, onde a gente começou a ter noção real de quantos genes existiam, da complexidade e da estruturação desses genes, e depois, obviamente, os produtos gênicos, que são as proteínas, muita coisa, como a gente imaginava ser, ela teve que ser renovada em termos de pensamento, porque isso mudou muito a nossa visão, né? E uma delas está relacionado com interação proteína-proteína, né? Tem alguns fatos interessantes, né? Um deles é mostrado aqui nesse gráfico aqui à direita, né? Isso daqui, no eixo X, é o número de proteínas, e no eixo Y é o número de interações que essas proteínas fazem entre elas, né? Então, aqui está Saccharomyces, né?
isso aqui é mosca da fruta, isso aqui é um verme microscópico, tá? E aqui somos nós, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, o número de proteínas entre nós e um verme microscópico, né? O número de proteínas não é tão diferente assim, em termos de genes, né? Mas uma coisa que muda muito é o número de interações que essas proteínas fazem, tá? Ou, outro número interessante nós temos muito mais doenças do que proteínas, né? Então, se uma proteína tem uma única função, a gente deveria esperar que uma disfunção naquele papel daquela proteína geraria uma única doença, né? Então, a única forma da gente ter mais doenças do que proteínas que executam as funções biológicas do nosso corpo é ver que ela não faz um único papel, mas ela desempenha múltiplos papéis, dependendo do número de interações e com quem ela interage, consequentemente, de onde ela se localiza dentro da célula, tá? Então, aqui à esquerda é um diagrama de interações, tá? Onde cada pontinho amarelo aqui é uma proteína e cada linha verde é uma interação entre essas proteínas, tá? Então, a gente pode ver que tem proteínas que praticamente não interagem com ninguém, a não ser que tem um parceiro só, tá? Ou um outro aqui, mas a gente tem situações em que a gente tem essas proteínas que a gente chama de proteínas hubs, né? Como essas daqui, ou essas daqui. E muitas das doenças, dos problemas biológicos que a gente tem hoje, elas envolvem justamente essas proteínas centrais aqui, né? Então, se a gente tem um inibidor para lidar com esta proteína aqui, é muito fácil, eu venho aqui, inibo ela e está tudo certo. Agora, se eu tenho ela aqui, né? Se eu inibir ela aqui, todo mundo que interage com ela acaba sofrendo o impacto dessa inibição. Então, muitos dos problemas, visto do ponto de vista mais global, ela está relacionado com o fato de que essas doenças têm como um dos parceiros, um dos principais atores, essas proteínas que têm múltiplos caminhos, múltiplas interações e, consequentemente, múltiplas funções, tá? Um exemplo muito grande de como é que isso é importante para a nossa saúde é justamente o Prêmio Nobel de 2018 de Medicina, né? Quando a gente tem uma célula tumoral, tipicamente o nosso sistema imune, através do linfócito T, reconhecem essas células tumoral e matam, né? Então, nesse momento, hoje, o nosso corpo está produzindo células anômalas que podem vir a se tornar um tumor. É que o nosso sistema imune é capaz, tipicamente, de reconhecer essas células e matá-las, né? Então, na realidade, a pergunta é assim, como é que um câncer, então, consegue se desenvolver se o nosso sistema imune é capaz de reconhecer essas células e matá-las, né? Então, um dos hallmarks de câncer é justamente que essas células, elas acabam evadindo o sistema imune nosso, tá? E como é que ela faz isso? O nosso sistema imune tem as células do sistema imune, né, no caso aqui, linfócitos T, eles têm vários receptores na célula que controlam a atividade, né? Então, o nosso sistema imune, ele nunca está o tempo todo extremamente ativado. Ele está lá quieto, né, em stand-by ali, e alguma coisa diz para ele ativar, aumentar a atividade para atacar algum corpo estranho, tá? E essas coisas que indicam a aceleração da atividade do sistema imune são exatamente alguns ligantes que se ligam aqui nessas células T, tá? Então, tem alguns ligantes aqui que, se você colocar uma outra proteína aqui, dispara o processo de imunogenicidade e você ataca o seu alvo. Só que, da mesma forma como nós temos sinalização para aumentar o nível de imunogenicidade, uma vez que você atacou, você tem que voltar ao seu estado normal. Então, nós temos os freios dos nossos sistemas imunes, né? Tipicamente aqui, PD1, CTLA4, tá? Onde esses receptores, eles atuam como sinalizadores de freio, ou seja, uma vez que você tem um ligante para esses dois, você freia a atividade. E uma das coisas que muitos cânceres, principalmente os cânceres em recidiva, têm, é que as células tumorais são capazes de expressar proteínas que se ligam nesses freios do sistema imune
e falam para o sistema imune não aumentar a sua atividade, ficar lá quietinho no canto dele, enquanto as células tumorais se proliferam, tá? Então, nesse caso aqui, olha, o que a gente tem aqui é a estrutura da proteína CTLA4 aqui em verde, a PD1 aqui em vermelho, e esses aqui são duas proteínas ligantes desses dois receptores aqui, que desativam a atividade. Então, a simples interação dessas proteínas aqui inibem a nossa atividade do sistema imune e permite, por exemplo, que células tumorais se desenvolvam. Então, uma vez que você conhece quem liga com quem e qual é a função dessas interações, a gente é capaz hoje da gente desenhar novas proteínas que interagem aqui dentro, tá? Então, tipicamente, a gente usa anticorpos para se ligar aqui na CTLA4 ou na PD1, tá? Então, esses aqui são dois medicamentos que se utilizam desta abordagem, e uma vez que eles se ligam aqui, eles bloqueiam a interação desses sinalizadores de freio do sistema imune, e o nosso sistema imune é capaz de atuar, então, e impedir que essas células tumorais se proliferem, tá? Então, esses são alguns medicamentos que são extremamente efetivos numa grande lista de doenças, né? Mas que, infelizmente, também são bastante caros, né? Mas só para vocês terem uma ideia, como que esses anticorpos, que a gente sabe as interações que têm que ser bloqueadas, são importantes, das top 20 drogas de 2017, 12 são biofármacos, tá? Que basicamente são anticorpos ou outros ligantes desses receptores, tá? Isso em 2017. Em 2019, das top 20, somente 6 não são biofármacos hoje, tá? Então, isso dá uma ideia do quão importante a gente entender como que essas interações proteínas-proteínas podem ser manipuladas com uma efetividade muito maior do que drogas de circulação sistêmica, por exemplo, tá? Por isso, também, o grande interesse e o grande destaque das técnicas que estudam o estudo de interações proteínas-proteínas, né? Outro caso clássico também aqui é o Prêmio Nobel 2017 de microscopia eletrônica, que tem um avanço fenomenal nos últimos anos, tá? A ideia da nossa linha de pesquisa aqui, do nosso trabalho, é usar aqui a espectrometria de massas para a gente tentar atacar esse problema, que é identificar interações proteínas-proteínas em sistemas de interesse e mapear estruturalmente como é que essas coisas acontecem. E a ideia de se usar a espectrometria de massas para isso é porque, basicamente, muitas das técnicas que a gente utiliza para entender essas interações ao nível molecular, elas têm várias limitações, tá? E, em princípio, se a gente tem um método baseado em espectrometria de massas para a gente mapear essas interações entre proteínas, a gente teria, principalmente, um método universal, porque a espectrometria de massas não tem um limite, em princípio, de aplicação na qual você poderia utilizar. Mas aí, embora a espectrometria de massa seja muito bem estabelecida para a gente fazer a proteômica convencional, onde a gente faz identificação, identifica modificações, faz quantificação de proteínas, não é tão óbvio como é que a gente vai obter informações sobre estruturas que são ligadas apenas não covalentemente, formando esses complexos. Esses complexos não são covalentes, eles não são uma única molécula, mas são apenas interações não covalentes entre várias unidades proteicas que formam esses complexos, tá? Eu, infelizmente, não vou ter tempo aqui de passar por todas as técnicas, todas as coisas, mas eu vou focar basicamente aqui na técnica de crosslinking, e eu vou dar uma visão geral de como funciona a técnica e como é que a gente trabalha com ela, tá? A ideia de crosslink, na realidade, é muito simples. Se eu tenho um reagente, que ele é bifuncional, né? Eu tenho duas pontas reativas, e eu adiciono esse reagente numa solução onde eu tenho uma proteína no seu estado nativo,
essas duas pontas reativas aqui, elas podem reagir, então, na superfície da proteína, ok? Formando uma ligação covalente, né, um crosslink entre resíduos de aminoácidos que estão na superfície, e como essa molécula tem um determinado tamanho físico, essa ligação aqui, ela só irá acontecer entre aminoácidos que estão no máximo, o comprimento máximo desta molécula aqui. Então, modulando um pouquinho a distância desta molécula, o tamanho dessa molécula, eu consigo medir distâncias entre os aminoácidos da minha proteína, fazendo com que essas moléculas funcionem, então, na prática, como réguas moleculares, onde eu vou medindo distância entre todas esses aminoácidos, tá? Então, tipicamente, o workflow que a gente usa aqui para fazer essas análises eu tenho uma proteína, um complexo entre proteínas, eu adiciono meu reagente crosslink, eu vou formar ligações covalentes aqui entre diversas partes dessa proteína, e aí eu sigo um fluxo de uma análise proteômica convencional. Eu jogo uma enzima que vai quebrar isso daqui, essa proteína, em diversos pedaços, e alguns desses pedaços, eles vão estar unidos por esse crosslinker, tá ok? Então, quando eu analiso isso dentro do meu espectrômetro de massa, eu identifico quem são, eu sequencio, né, identifico quem são essas sequências aqui, e a partir dessa informação eu consigo montar este mapa aqui, que é um mapa de distância entre resíduos de aminoácidos da minha proteína. Então, essa barra azul aqui é a sequência da minha proteína. Então, por exemplo, se eu acho um crosslink entre este aminoácido e este, eu sei que esse par de aminoácidos, na estrutura nativa, tem que estar no máximo, por exemplo, 10 angstroms de distância entre eles. E a partir desse conjunto de restrições de distância, eu consigo, então, trabalhar a estrutura desse composto. Obviamente que isso pode ser estendido não só para uma proteína, como eu estou mostrando aqui, mas para um complexo. Se eu tenho duas proteínas aqui e eu tenho vários crosslinks entre essa proteína, eu consigo mapear exatamente qual é a região responsável por essa interação entre essas proteínas, tá? Então, como está ilustrado aqui, né, eu tenho um dímero, né, tenho duas proteínas interagindo, isso aqui é a região de interação aqui no meio. Se eu formar crosslinks entre esses dois e identificar esses crosslinks, eu tenho, então, a identidade de que essas duas proteínas interagem e qual é a região específica da estrutura que é responsável por essa interação. Então, a ideia de crosslink, ela é uma ideia relativamente fácil de entender do ponto de vista físico do que está acontecendo ali, mas existem vários problemas, como sugere o título aqui, problemas tipicamente de ordem analítica, de como é que isso é feito, tá? Um dos problemas, esse é um deles, né, é a escala do problema, né? Então, a gente usa sempre aquele termo, né, de computação, né, o Big O Notation, né, que diz para você como que a resolução do seu problema escala com o tamanho dele, né? Então, tipicamente, hoje, no espectrômetro de massa, quando a gente faz uma análise, a gente tem aí entre 50 a 100 mil espectros de fragmentação por hora obtido, tá? Então, tipicamente, uma hora eu vou ter entre 50 e 100 mil espectros, e tipicamente uma análise de crosslink como essa varia entre 2 a 4 horas. Então, daqui a gente já tem uma ideia de a grande quantidade de espectros que a gente gera, tá? A questão é, como é que a gente agora faz para dizer quem desses espectros corresponde a uma espécie que tem uma ligação cruzada? Bom, para isso, eu vou ter que pegar a sequência das minhas duas proteínas, né? Então, suponha que eu tenha só uma interação entre duas proteínas, eu tenho aqui a sequência das duas. Eu tenho que fazer uma combinação entre a minha proteína 1 e a minha proteína 2 versus toda a minha proteína 1 e proteína 2. Então, eu tenho diversos peptídeos que podem estar ligados um com o outro. Então, minha proteína 1, eu vou quebrar ela em vários peptídeos. Proteína 2, eu vou quebrar em vários peptídeos. Mesma coisa aqui. E eu tenho que fazer toda a combinação de todo mundo contra todo mundo. E uma vez que eu tenho isso, eu tenho uma lista enorme de possíveis peptídeos que podem estar ligados.
E aí, agora, eu tenho que fazer a comparação de todos os meus espectros com todas essas possibilidades, tá? Então, aqui, eu tenho um problema que cresce quadraticamente, e aí, em cima disso, eu tenho mais uma coisa que cresce linearmente, por isso, então, o meu problema aqui cresce com o cubo do tamanho do meu problema, ok? Aí, cada uma dessas comparações entre o meu espectro experimental e o meu espectro teórico, eu tenho que fazer uma classificação, uma pontuação, e depois, obviamente, como eu tenho um número muito grande, sempre eu tenho uma questão de falsos positivos, porque sempre existe uma chance de ter um encaixe aleatório entre um espectro predito e um experimental, e aí eu tenho que fazer a divisão, então, e calcular a minha taxa de falso positivo. Então, eu tenho que repetir exatamente todo esse mesmo processo para um banco de dados que é verdadeiro, e depois para um banco de dados que é falso, e obter as distribuições de probabilidade para cada um do meu banco verdadeiro, do meu banco decoy, e saber qual é o meu limite em termos de score, de onde é que estão os meus falsos positivos ali, para eu conseguir ter uma análise, tá? Então, a gente ainda tem que tomar conta que as espécies de crosslink que são formadas aqui, elas são formadas em uma escala muito menor do que os peptídeos que não são modificados pelo crosslink. Então, tipicamente, a gente está falando que cada espécie de peptídeo que nós temos, ela está numa concentração entre aproximadamente 1/1000 da concentração dos peptídeos que não tem essa modificação, tá? Então, esses são alguns dos problemas que lá um pouco antes de 2010 a gente começou a lidar, quer dizer, isso tinha um grande potencial para ser uma ferramenta interessante para o uso para o estudo de interações entre proteínas, só que a gente não sabia nem como isso fragmentava, né? Muito menos uma capacidade de lidar com uma escala de problemas desse tamanho, tá? Então, a gente começou trabalhar lá atrás com a síntese de peptídeos com crosslinks sintéticos, tá? E fazendo estudo fundamental mesmo de fragmentação, estudar aquela coisa de ver, isso aqui está fragmentando, está formando isso, etc. E nesses estudos, uma coisa que a gente viu é que existiam sempre 3 íons que sempre apareciam em espectros que tinham crosslinks entre eles, tá? Que estão destacados aqui, ou nesse outro espectro aqui, esses 3 aqui. Esses 3 fragmentos, eles foram importantes por quê? Porque eles eram exclusivos de espécies que tinham ligação cruzada. Enquanto que peptídeos convencionais que não tinham esse fragmento, eles não tinham aquilo que a gente chama de reporter ions ou marker ions, né? Então, isso facilitava enormemente, porque daquela lista enorme de espectros adquiridos, a gente podia agora filtrar somente aqueles espectros que continham esses fragmentos, porque a gente sabia que se tratavam já de espécies que continham essa ligação cruzada. Então, esse é o primeiro trabalho que nos permite agora estabelecer uma metodologia analítica que nos permite separar, já antes de qualquer análise, antes de qualquer identificação, quem eram os peptídeos que tinham o crosslinker e quais aqueles que não tinham, né? Então, aqui estão as estruturas dos íons, e aqui são análise de proteínas. Essa linha de baixo é a linha da proteína sem crosslink, e essa linha de cima agora, uma proteína que sofreu um processo de crosslink e está agora filtrado somente com os íons marcadores. Então, a gente consegue distinguir muito bem a mesma coisa aqui, né? Se a gente não tem crosslink, a gente não forma esses íons, e quando a gente tem crosslink, a gente tem. Então, a gente sabe exatamente quais são as espécies que tem para a gente olhar lá diretamente. Então, essa foi a primeira forma da gente tentar diminuir o problema da escala que a gente tem que lidar para tentar resolver esse problema. E uma vez que a gente agora conseguia identificar esses íons que estavam lá, a gente partiu, então, para algumas aplicações, tá? Essa aqui é uma aplicação em colaboração com o professor Kleber Franchini, que era daqui do Unicamp, ele é atual diretor do LNBio, que é o estudo do processo de hipertrofia cardíaca, né? Quando uma pessoa, por exemplo, tem pressão alta, o nosso coração tem que fazer mais força para bombear esse sangue, e como todo músculo, isso leva a uma hipertrofia. E o problema da hipertrofia do coração é que isso causa uma diminuição do volume do ventrículo. Então, o volume de
sangue bombeado é menor, então você tem que fazer mais esforço, isso leva a uma hipertrofia maior, isso leva ainda mais uma diminuição ainda maior da cavidade, e assim por diante, até a gente ter os problemas que a gente tem associado com hipertrofia cardíaca, tá? Então, de alguma forma, o estímulo mecânico muda a sinalização celular, e isso muda que proteínas estão sendo expressas que levam a uma fibra convencional a uma fibra hipertrófica, tá? Então, a ideia aqui era entender qual era o processo que levava a essa hipertrofia. Então, uma das proteínas que a gente tinha para analisar, que a gente sabia que estava envolvida nesse processo, era a FAC, a quinase da lesão focal, e essa FAC, ela tem 3 partes, né? Uma parte no começo aqui, que a gente sabia que interagia com miosina, e essa parte aqui no final, que interage com uma outra proteína. Então, uma delas é com a miosina, como comentei, o começo da FAC interage com a miosina, e o final da FAC interage com a alfa-B cristalina. Só que essas duas proteínas estão em localidades diferentes da célula, então, de alguma forma, isso também tem um transporte celular envolvido, tá? Então, para a gente entender como é que essa interação comandava o processo de hipertrofia, o que a gente faz a gente pega as duas proteínas recombinantes, incuba, espera interagir, adiciona o nosso crosslinker, né? E aí, a gente leva o nosso espectrômetro de massa, adquire todos aqueles espectros, e aí a gente processa, tá? E essa figura aqui, eu gosto de colocar essa figura porque ela realmente representa o que a gente tinha na época, porque a gente fazia análise manual, a ferramenta mais avançada que a gente tinha na época para entender isso daí era um Excel para montar aquela tabela lá de peptídeos, né? Então, coitados dos meus alunos na época, né? Mas eles iam lá, de forma muito paciente, analisar todos os espectros até identificar. Muito bem. Quando a gente identifica, o que a gente tem aqui? Olha, essa daqui é a sequência da proteína miosina, e essa aqui é o começo da sequência da FAC, né, que a gente chama de Fermi. E o que a gente vê aqui a gente consegue identificar 2 crosslinks, um entre esta lisina da miosina e esta lisina aqui da Fermi, e esta lisina aqui da miosina e esta lisina aqui da Fermi. Então, como o meu crosslinker ele tem 12 angstroms de comprimento, essa lisina tem que estar no máximo 12 angstroms dessa, e essa lisina tem que estar no máximo 12 angstroms dessa. Então, a partir desta informação, essa informação-chave, somente esses 2 crosslinks é o suficiente para a gente vir aqui e montar um modelo como está mostrado aqui. Aqui, esta lisina em amarelo tem que estar próximo desta lisina amarela aqui, e esta lisina aqui vermelha tem que estar perto dessa. Baseado nisso, a gente então consegue montar, modelar uma estrutura onde a gente tem, então, esses 2 aminoácidos próximos um do outro, tá? Então, aqui no modelo mais completo, o que a gente vê aqui, ó, um aminoácido aqui fez o crosslink com esse aminoácido fez um crosslink com esse. Então, essa é o poder da técnica de crosslink. Somente 2 espécies, 2 espectros, onde a gente identifica esses crosslinks, a gente consegue resolver e montar a estrutura de um complexo entre 2 proteínas. Lembrando, isso aqui é um complexo não covalente que a gente fixa ele covalentemente e depois, então, identifica esses pontos de fixação, tá? Então, a gente pode ver aqui, esse aqui é o complexo desmontado, né? Essa região aqui, ela tem uma cavidade aonde esta região aqui, né? Ela se encaixa aqui. Então, a importância da gente conhecer exatamente a região de interação é que a gente pode fazer experimentos agora para comprovar que essa é realmente a região de interação. Então, o que a gente faz? A gente pega essa região de interação, faz mutações aqui em diferentes aminoácidos, e a interação que acontece com a proteína convencional, ela deixa de existir quando eu tenho mutantes aqui nessa região, comprovando, então, que essa realmente é a região de interação entre a Fermi e a miosina. Tá, e aí, como é que a gente usa essa informação agora para a gente fazer estudos funcionais? Bom, uma vez que eu tenho exatamente qual é a região de interação, que é essa daqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso sintetizar esse peptídeo aqui entre essa parte verde e essa ponta amarela e colocar ela dentro da célula. Porque uma vez que eu coloco só esse peptídeo aqui, que é a parte que se liga aqui,
esse peptídeo vai interagir com a ferme, que está aqui em azul, e vai bloquear a interação da miosina com a ferme, tá? Então, quando a gente faz isso, o simples fato da gente colocar esse peptídeo, que é o peptídeo que se liga nesse receptor, em 24 horas faz com que cardiomiócitos que sejam normais, 24 horas após a inoculação, ela sofre naturalmente um processo de hipertrofia. Então, o rompimento desta interação, ela é o fator-chave pela qual os cardiomiócitos sofrem hipertrofia, tá? Então, esse é o primeiro trabalho onde a gente mostrou a utilidade desse tipo de experimento para a gente entender como o mecanismo, no caso aqui de hipertrofia cardíaca, acontece. Ainda seguindo nesse estudo, a gente estudou o final agora da FAC, né, que é a região C-terminal, com a interação com a alfa-B cristalina. A alfa-B cristalina é importante para a proteção da FAC dentro da célula, tá? Então, de novo, a gente tem aqui esses crosslinks identificados agora, passando já diretamente. A gente consegue montar a estrutura dela, né? E o que a gente vê? Uma vez que a gente faz o silenciamento agora da alfa-B cristalina, o que a gente vê é o processo inverso. A célula que era normal, ela sofre apoptose. Então, a interação com a miosina e a interação com a alfa-B cristalina, elas estão em direções opostas. Uma leva à hipertrofia e outra leva à apoptose. Então, esse controle fino de interações entre essas duas proteínas, que é mediado pela quinase de adesão focal, a FAC, que pode fazer com que eu tenha um processo que seja normal, né, como no caso de atletas, obviamente têm um esforço grande, então você tem uma hipertrofia, mas é uma hipertrofia saudável, que depois o coração volta ao seu tamanho normal, ou uma hipertrofia patológica, no caso, por exemplo, de quem tem pressão alta, e você tem uma hipertrofia que não volta mais ao tamanho normal, porque você não tem mais essa via de apoptose para você manter o coração, então, num tamanho saudável, tá? Então, essas foram as duas primeiras aplicações, né, em que a gente utilizou essas técnicas para mapear, então, essa interação. A partir daí, a gente vem com todo o mecanismo bioquímico, né, onde o estresse mecânico faz com que a FAC, que está aqui ligada na miosina, no sarcômero, seja fosforilada e saia dali, vá para o citosol. No citosol, ela é degradada pela calpaína, mas a interação com a alfa-B cristalina impede a degradação pela calpaína. Então, uma vez que ela está protegida, ela pode ser transportada para o núcleo, onde ela interage com fatores de transcrição e leva, então, à expressão de fatores anti-apoptóticos, mantendo esse equilíbrio saudável da hipertrofia do nosso coração. Uma das coisas que ficou óbvio para a gente nessa época é que não dava para a gente ficar, meus alunos, passar 3 meses adquirindo dados e 1 ano processando eles depois. Para isso, então, a gente fez uma interação com o grupo do professor Paulo Carvalho, da Fiocruz do Paraná, onde a gente desenvolveu um software para análise, então, agora dessas interações. Então, agora é uma coisa muito simples, né? Você simplesmente entra com a sequência das proteínas, o arquivo do espectrômetro de massa e a identidade do crosslinker aqui, e uma vez que você colocou esses dados, você obtém, então, agora um mapa onde você tem várias proteínas e as ligações proteínas, os crosslinks entre todas as proteínas, que facilita agora a obtenção, então, desses modelos, né? Então, você pode clicar, olhar o espectro e identificar. Uma coisa importante, né, é que, assim, toda a informação estrutural, ela vem exatamente disso daqui, ó, de uma sequência de um peptídeo ligado, né, com crosslink entre uma outra sequência. E a partir disso daí, a gente modela na estrutura da proteína onde são esses pontos de ancoramento que a gente tem, tá? Esse foi um software que a gente desenvolveu, obviamente, para o nosso interesse, né, a gente disponibilizou gratuitamente, mas que tem tido um grande sucesso por uso no mundo todo. Então, a gente atualmente está com mais de 4 mil downloads desse software usado, então, no mundo todo. Esse foi uma menção honrosa do Prêmio CAPES de Tese de 2017,
desenvolvimento dessa ferramenta, e muito prazer de ver que a ferramenta que a gente desenvolveu para a gente tem sido usado em vários outros trabalhos por outros grupos de grande impacto aí na literatura. Tá? Esse aqui é outro exemplo também de mapeamento de uma interação de uma chaperona com o receptor TON 70, em colaboração com o professor Carlos Ramos, aqui do Instituto de Química, né? Onde, de novo, esse vídeo aqui é um pouquinho grande, mas basicamente o que a gente também faz é a gente incuba as duas proteínas. A gente tem aqui vários aminoácidos onde a gente encontrou a região de crosslink. E aí, unindo esses aminoácidos que foram que sofreram um crosslink para colocar eles a uma distância compatível com o crosslinker, então a gente tem agora o modelo desse complexo aqui, onde a gente tem, então, esses crosslinks codificados aqui por cor, respeitando, então, as distâncias que a gente tem, tá? E aí tem vários outros aplicações, vários outros colaboradores, onde a gente mapeia várias outras interações de proteínas que regulam processos, né? Uma aplicação interessante que a gente teve foi uma colaboração com o professor Sean Davidson, da Universidade de Cincinnati, envolvendo a polipoproteína 1. A polipoproteína 1 é uma das principais proteínas que carregam lipídios na nossa corrente sanguínea, né? Então, elas são, obviamente, tem uma ligação muito próxima com doenças relacionadas à alta concentração de lipídios no nosso sangue, né? Então, a gente sempre faz nossos exames de sangue, né? E vê lá nossos triglicérides, essas coisas e tal. E essa é a proteína que capta esses peptídeos, esses lipídios no nosso sangue. No entanto, a estrutura dessa proteína sempre foi um desafio, né? E essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela é a estrutura obtida por cristalografia de raio-x. Foi a primeira vez que se obteve uma estrutura desta proteína aqui. O problema dessa estrutura, como mostrada aqui, é que ela, quando você mapeia a polaridade da superfície dela, ela é uma superfície, ela tem uma superfície totalmente polar. E se ela carrega lipídios, ela tem que ter uma superfície que é apolar para eu ter a minha ligação com o meu lipídio. Então, alguma coisa dizia que essa estrutura não devia ser a estrutura correta desta proteína em solução, tá? Então, nessa colaboração, o que a gente fez? A gente queria estudar, isso daqui é um dímero, tá? Então, você está vendo que tem uma parte azul aqui, uma parte azul aqui. Então, isso aqui, na realidade, são duas cadeias, tá, idênticas que interagem. Só que aqui tem um desafio analítico ainda maior, que é, se ela é um homodímero, eu tenho um problema para analisar por crosslink. Porque se eu identifico esse crosslinking aqui, eu não sei se esse crosslink é entre esta lisina e esta aqui, entre a mesma cadeia ou entre duas cadeias proteicas diferentes, porque elas têm exatamente a mesma sequência. Então, homodímero sempre foi uma coisa que a literatura na área de crosslink sempre falou que, olha, não dá para a gente resolver, tá? Porque não dá para saber se esse crosslink ele é um crosslink dentro da própria proteína intramolecular ou intermolecular. Mas como essa proteína era um alvo muito interessante, a gente se debruçou um pouquinho sobre como resolver isso daí, e aí foi feita a seguinte coisa. A gente produziu recombinante a proteína normal e uma proteína enriquecida em nitrogênio 15. Então, você alimenta a bactéria que vai produzir essa proteína com nitrogênio 15 e você forma duas versões dessa proteína. Uma aqui, ó, como mostrado aqui, que só tem nitrogênio 14 e outra que só tem nitrogênio 15. Tá? Então, eu tenho duas versões. E o que eu faço agora? Eu pego essas duas versões, coloco em solução e eu vou formar, então, homodímeros, mas agora podem estar isotopicamente marcados. Então, quando eu faço um crosslink agora em um homodímero em que eu tenho uma marcação isotópica, eu tenho a seguinte situação.
Se eu tenho um crosslink dentro da minha própria proteína, como mostrado aqui, desse lado aqui, ou é entre duas cadeias de nitrogênio 14 com 14 ou 15 com 15. Mas se o meu crosslink é entre duas cadeias diferentes, ela pode ser 14, 14, 15, 15, tudo bem, mas ela pode ser 14, 15 ou 15, 14. Essas duas possibilidades não existem para um crosslink intramolecular. Então, fazendo essa marcação isotópica na proteína, a gente é capaz agora de diferenciar se a ligação cruzada aconteceu dentro da mesma cadeia ou entre duas cadeias. Entre duas cadeias eu tenho sempre 4 possibilidades, e dentro da mesma cadeia eu tenho somente 2 possibilidades. Obviamente, isso também não é tão trivial da gente fazer, mas a gente incorporou esse algoritmo dentro do nosso software, e a gente consegue agora separar, mesmo tendo duas sequências idênticas, separar quais são os crosslinks que são dentro da cadeia e quais aqueles que são entre as cadeias. E quando a gente pega esses crosslinks entre cadeias, a gente vê que esses dados não batem com a estrutura cristalográfica, tá? Esses aqui são os pontos que a gente obteve de crosslink, e essa área manchada aqui é a área de contato da estrutura cristalográfica. E a gente vê que isso aqui não bate. Então, na estrutura cristalográfica, esses crosslinks ficam muito longes um do outro. O nosso crosslink, ele, em princípio, não alcança isso. E essa estrutura cristalográfica também não bate com dados com espalhamento de raio-x a baixo ângulo, que dá esse volume aqui, esse blob aqui. Tá? Como a gente pode ver aqui, ó, que é a estrutura cristalográfica, e aqui é o volume da proteína obtida em solução. Então, isso também não era compatível. Então, o que a gente faz? A gente pega esses crosslinks aqui e agora modela uma estrutura onde alguma mudança estrutural possa satisfazer esses crosslinks, ou seja, esse resíduo tem que estar perto desses aqui para a gente fazer. Então, quando a gente faz agora essa modelagem, o que acontece é essa mudança conformacional que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Essa parte azul aqui, que é a região N-terminal, que ela estava aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, ela está aqui, ela, na realidade, para satisfazer os crosslinks, ela tem que fazer essa mudança conformacional. E quando isso daqui faz essa mudança, tá? Essa região aqui, que na estrutura cristalográfica está protegida por essa alfa-hélice azul, ela agora fica desprotegida na estrutura com a reação de crosslink. Então, agora, essa nova estrutura, ela é compatível com os dados de espalhamento de raio-x a baixo ângulo, e ela é compatível agora com os dados de crosslink, como a gente está mostrando aqui. E mais importante, essa nova estrutura que a gente corrigiu da estrutura cristalográfica, ela tem uma parte totalmente hidrofóbica, como está mostrado aqui em branco aqui. Então, essa é provavelmente a região, olha, dá para ver aqui melhor em branco aqui, ó, essa região em branco é a parte hidrofóbica, na onde ela deve ligar, então, os lipídios, tá? Por se tratar de um alvo muito interessante, essa nossa publicação foi publicada no Journal Biological Chemistry, mas ela foi selecionada para a edição especial virtual de Biologia Estrutural, que, segundo o JBC, reúne os artigos que melhor representam os avanços feitos em Biologia Estrutural nos últimos 3 anos. Tá? Então, a gente ficou bastante contente de ver que a gente conseguiu corrigir um artefato da cristalografia de raio-x, mostrando que essa é a estrutura real de uma proteína tão importante para a gente. E a abordagem experimental que a gente teve que desenvolver aqui, analítica, para conseguir mapear isso, por se tratar de um homodímero, depois foi publicado, então, na Nature Protocols, onde a gente disponibiliza, então, essa abordagem com todos os detalhes de como é que a gente faz para a gente resolver a estrutura de homodímeros, tá? A última coisa que eu queria colocar aqui é uma outra vertente que a gente tem trabalhado bastante com o Dr. Mário Murakami, do LNBR, Laboratório Nacional de Biorenováveis, onde eles estão dedicados a enzimas com aplicações biotecnológicas. Acho que muitos de vocês estão bastante a par desse assunto, né, onde a gente,
das grandes aplicações de biotecnologia é você desenvolver ou identificar enzimas que possam lidar com polissacarídeos complexos que constituem a enorme massa de uma biomassa vegetal que a gente tem, né? Se a gente conseguir converter toda essa biomassa que a gente tem hoje disponível, que a gente na prática não usa, ou faz um uso muito ruim disso, para conversão em sacarídeos únicos, a gente pode, então, converter isso em sacarídeos, seja em alimentos, ou seja em álcool, ou seja qualquer outra coisa, né? A gente tem uma fonte muito barata de sacarídeos, a dificuldade está em você tratar essa biomassa com um coquetel de enzimas que consiga, de uma forma economicamente eficiente, retirar dali, então, esses sacarídeos para usos posteriores, né? E, tipicamente, essas proteínas, elas têm, então, um sítio catalítico, como mostrado aqui, né, onde o polissacarídeo, ele entra aqui e a gente consegue, então, clivar essas cadeias mais longas de polissacarídeos, tá? Então, tipicamente, a gente dá a nomenclatura desses polissacarídeos, onde ocorre o ponto de hidrólise, né? Então, na extremidade redutora, a gente conta quantos resíduos ficaram nessa ponta e quantos resíduos ficaram nessa ponta. Então, a gente dá valores positivos para sítio mais 1, mais 2, mais 3, depois do sítio de clivagem pela enzima, e menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante, antes do sítio de clivagem desta enzima. E, particularmente, uma das... embora a gente tenha enzimas que consigam degradar celulose, etc., que são polissacarídeos beta-1,6, né? Ou seja, essa é a posição 6, essas daqui, elas são polissacarídeos beta-1,3. Então, 1, 2, 3, aqui eu tenho uma outra ligação com o meu sacarídeo. Esses sacarídeos, a gente tem conhecimento de muito poucas enzimas que são capazes de degradar especificamente esse tipo de sacarídeos. Então, a ideia aqui o grupo do professor Mário Murakami, ele isolou, através de comparação com sequências genéticas, né, alinhamento genético, várias famílias de beta-1,3 hidrolases, ok? E a gente precisava caracterizar, então, a atividade, ou seja, o que cada uma dessas famílias de enzimas elas fazem com diferentes substratos de polissacarídeos que contêm a ligação beta-1,3, tá? Então, para isso, de forma muito similar, como a gente mostrou aqui nos exemplos anteriores, onde a gente tem um estudo estrutural da proteína e um estudo funcional, né, qual é a função dessa proteína, como ela age, como ela interage com os seus parceiros e substratos. Aqui também é a mesma coisa. Aqui a gente utilizou cristalografias de raio-x e espectrometria de massas para fazer a parte estrutural e a parte funcional dessa enzima. Só que aqui a gente atuou não na parte de estrutura, como a gente atuou nos outros trabalhos que eu mostrei até aqui, mas em cima do estudo funcional, ou seja, o que cada uma dessas famílias de hidrolases fazem com diferentes tipos de substratos. Então, para cada um deles, tá, a gente testou 2 tipos de substratos. Um é um hexâmero, né, de sacarídeos, com uma ligação beta-1,3, e outra é a laminarina, que também é um polímero de ligação beta-1,3, mas ela é ramificada em diversas posições. Então, essas são 2 classes, a linear e a ramificada, onde a gente testou, então, essas atividades para entender o potencial uso biotecnológico. Então, para cada um, eu vou mostrar aqui alguns desses estudos. Então, por exemplo, para esse subgrupo 1, quando a gente coloca um dímero, não existe degradação desse dímero. O trímero, né, desse polissacarídeo, só com 3 unidades, também não tem degradação, mas quando você tem 4, 5 ou 6, ou um polissacarídeo, essa enzima passa a atuar. Então, a gente vê que o tamanho mínimo para ela atuar eu preciso de 4 unidades desse substrato para ele atuar. Uma vez com base
onde a gente traça, então, toda a cinética para cada um dos produtos formados, tá? A gente volta, então, aqui para a estrutura da enzima, ok? Onde a gente agora consegue, em alguns casos, a gente tem alguns substratos na estrutura cristalográfica, mas a maioria aqui, esses substratos, eles são modelados, né? Esse é um trabalho aqui, inclusive, conta aqui com a colaboração do professor Munir, que fez toda a parte de modelagem aqui em cima dessas enzimas. Então, eu vi que está aqui presente, então, ele também é outro grande colaborador aqui nesse estudo. Então, a enzima, a gente obtém a estrutura por cristalografia de raio-x, a gente já sabe agora qual é a função, como essa enzima atua, e aí, então, é feita a modelagem para a gente entender como que essa enzima não atua em cima de dímeros e trímeros, mas a partir de tetrâmeros. Então, o que a gente está mostrando aqui são os sítios de interação, né, de um hexâmero aqui que a gente testa, tá? Então, esse aqui é o sítio +1, +2, esse aqui é o -1, então a clivagem ela vai acontecer aqui. Então, para que eu tenha uma clivagem aqui, eu preciso ter no mínimo 4 unidades de sacarídeos. 1, 2, 3 e 4, porque antes disso, menos que isso, não existe essa interação, principalmente essa interação aqui do sacarídeo com esses resíduos que estão mostrados aqui em azul, que são da proteína, para segurar esse substrato. Ou seja, a interação com somente 3 sacarídeos não é forte o suficiente para eu prender o meu substrato no sítio ativo e fazer a clivagem. Já para, por exemplo, o grupo 7 se mostrou totalmente inativo, ele não tem nenhuma atividade para clivagem de polissacarídeos, né? Então, quando a gente olha essas atividades, a gente fala assim, o grupo 7 ele não tem nenhuma atividade, e quando a gente olha a estrutura, a gente vê que o bolsão onde o polissacarídeo ele deveria entrar aqui, ele é bloqueado por alguns resíduos de aminoácidos extras nessas famílias 7 aqui, que não permitem com que o carboidrato se acomode aqui. Então, veja só, mesmo que do ponto de vista de sequência a gente identifique que ela tem um sítio ativo para fazer a hidrólise desses sacarídeos, sem a estrutura, a gente não consegue entender o porquê que ela não cliva os polissacarídeos, mesmo tendo um sítio ativo aqui. O motivo é que o bolsão onde o tetrassacarídeo ele se encontra, ele está bloqueado aqui e ele não consegue, então, interagir diretamente com o sítio ativo, impedindo a hidrólise. Esse aqui é um outro grupo, o grupo 3, que não apresenta atividade para dímeros, trímeros, tetrâmeros. Pentâmero e hexâmero, ele começa a apresentar alguma estrutura, mas principalmente com curdilano, né? Curdilano é um polímero que ele é ramificado, como eu mostrei aqui para vocês. Ele tem uma ramificação. E essa ramificação é importante porque no sítio ativo desta família 3 aqui, existe um outro bolsão aqui, onde a ramificação, ela entra aqui, tá ok? E essa cordilana, ela se arranja na forma de uma tripla hélice, como está mostrado aqui de lado, tá? Então, ele é um substrato muito mais volumoso, tá? Que os normais, e, por exemplo, enzimas do grupo 1 possuem aqui alguns aminoácidos que bloqueiam essa região aqui, fazendo com que esses carboidratos que são maiores, que formam essa tripla hélice, não encaixem aqui no bolsão que carboidratos convencionais podem fazer, tá? Então, esse é um trabalho bastante extenso, com uma quantidade muito grande de proteínas, de enzimas e não sei o quê, onde a gente tinha que ter um método rápido para obter todas essas cinéticas com todos esses substratos para todas as proteínas
de todas as proteínas, não, de várias proteínas de todas as famílias que a gente estava aqui, né? Então, o desafio aqui é você conseguir traçar essa cinética para todos eles, sendo que eles só variam em tamanho, né? Então, aqui foi colocado um método de espectrometria de massa para a gente conseguir medir isso dentro de um tempo razoável e de uma forma automatizada, utilizando cromatografia e espectrometria de massas, tá? Com todas essas informações, eu não vou colocar todas aqui, que são muitas coisas, a gente consegue pegar para cada uma dessas famílias e entender quais são as funções específicas de cada uma dessas famílias, como que elas agem em cima desses carboidratos e quais são as capacidades delas em quebrar e hidrolisar esses carboidratos e entender, do ponto de vista mecanístico, como que a estrutura dela permite com que ela tenha essas diferentes atividades, mesmo ela tendo sequências muito parecidas, tá? Como eu disse, é um trabalho extenso, que ainda está acontecendo, né? A gente já teve vários trabalhos publicados envolvendo a elucidação dos mecanismos e das estruturas dessas hidrolases, que tem um potencial biotecnológico muito grande, e a gente tem agora pelo menos mais 3 outros trabalhos em andamentos, mapeando todas essas novas enzimas. Tá? Por último, só terminando aqui, que eu já estou dando uma horinha aqui, só falando que, atualmente, nosso grupo tem voltado nossos esforços em uma colaboração com o Hospital Boldrini. O Hospital Boldrini é um centro de tratamento de câncer infantil aqui em Campinas, na verdade, aqui do ladinho da Unicamp. E aquela situação que eu mostrei para vocês, em que uma célula leucêmica ela é capaz de silenciar as células do nosso sistema imune, né, através da secreção de proteínas que desativam o nosso sistema imune. A gente tem vários casos de leucemia que são tratados no Hospital Boldrini, onde, mesmo com o bloqueio desses freios do nosso sistema imune, o câncer ainda se desenvolve. Então, mostrando que há ainda outros mecanismos de sinalização para modulação negativa do nosso sistema imune, que ainda a gente não conhece. Então, a ideia aqui é a gente utilizar agora essas técnicas analíticas para a gente identificar dentro da célula, ou seja, fazer um crosslink in vivo dentro da célula, para a gente identificar quais são essas interações entre as células leucêmicas e os linfócitos T, para identificar quais são essas novas proteínas secretadas por essas células que modulam negativamente a atividade imune. Para isso, a gente está desenvolvendo novos crosslinks, um novo software que seja capaz de lidar agora com essa complexidade e com algumas características desses crosslinks, para fazer isso em larga escala, para tirar o problema de escala que eu mostrei para vocês lá no começo, e também um enriquecimento à base de anticorpos que reconhecem esses crosslinks e permitem a gente um enriquecimento dessas amostras, ok? Então, esse é o que o nosso grupo hoje está dedicado aqui para tentar entender por que algumas leucemias em algumas crianças ainda persistem, mesmo a gente tendo esses caminhos da PD1 e CTLA4 já conhecidos. Então, para terminar aqui, eu gostaria de agradecer, então, primeiramente, o INCT de Bioanalítica, que tem sido uma parceria fantástica aí para a gente desenvolver esses trabalhos, né? A FAPESP CNPq, que tem apoiado os nossos projetos, o Instituto de Química, que tem fornecido toda a infraestrutura para a gente aqui fazer todos esses trabalhos aqui, mostrei e muitos outros, e, como eu deixei bem claro aqui, a gente não faz nada sozinho, né? Não teria como fazer nem um pouquinho disso daqui se fosse só eu ou o meu grupo, né? Então, a gente tem vários colaboradores aqui dentro do Instituto de Química mesmo, né? Eu já citei aqui, o professor Carlos Ramos, o Munir Scaff, o Leandro Martins, o Igor Gilberg aqui,
A gente faz muito uso dos conhecimentos profundos desses profissionais fantásticos que nós temos aqui dentro, e também colaboradores externos, né? O professor Frank de Mayon, da Universidade de Washington, o Sean Davidson, de Cincinnati, o professor Paulo Carvalho, na Gisele Valente, da Fiocruz, o Mário Murakami, que eu mostrei aqui, o Cláudio Franchini, com os meus trabalhos, e o Dr. Pedro Lima, imunologista, e o Andrés Yunes, do Boldrini, que estão dando grande apoio nesse último passo aí, nossa próximo desafio aí, para a gente aplicar um pouquinho, então, um pouquinho dessa técnica e tentar ver se a gente consegue contribuir um pouquinho com o câncer infantil aqui no Boldrini, tá? Então, novamente, agradeço aí o INCT pelo convite. Desculpa passar um pouquinho da hora aí, mas agradeço aí a todos que estão aí assistindo e fico aberto aqui para perguntas. Obrigado, Fábio, pela excepcional, eu diria, apresentação. O nível de seus trabalhos realmente são fantásticos, né? E eu tive já a oportunidade de assistir, né, algumas das suas apresentações, né? Eu lembro de uma das últimas, foi lá na Pitcom, inclusive, né? E realmente o nível, né, das suas apresentações é uma coisa assim que até para quem é leigo na área, né, como eu, né, consegue assim, né, acompanhar, né, você tem uma didática muito boa, né? E parabéns aí pelo seu trabalho e pela sua carreira, né, toda, no desenvolvimento toda a sua carreira. Bom, a gente não passou o tempo, não, já tá bom, o timing aí é 1h05, tá ótimo, excelente. A gente abre para perguntas. Eu já tenho uma pergunta aqui no chat. Eu peço para que quem queira fazer perguntas, levante a mão aí, né? Tem um botãozinho aqui embaixo no Google Meet. Mas tem uma pergunta aqui da Elizabeth Magalhães. A Beth, não sei se você quer perguntar pessoalmente ou quer que eu leia aqui o chat. Pode ler, pode ler. Tá bom. Então, um comentário, né, Fábio? Parabéns pelo trabalho, bela apresentação, né? Pergunta, né? Voltando no início, a ideia de manter um sistema imunológico ativado é uma grande bobagem? Sei que você não é médico, mas essa questão parece óbvia pelo seu estudo. Oi, Elizabeth. Bom, então, antes de qualquer coisa, não sou médico. Toda vez que eu sento para discutir alguma coisa com o Dr. Pedro Lima do Boldrini, que é um imunologista, eu vou ter uma duvidazinha e eu aprendo um caminhão de coisas lá que eu vejo. O ponto todo aqui que a gente está discutindo, no contexto específico que eu coloquei, é o seguinte, né? Veja, a gente fala assim, a gente tem anticorpos para tudo, praticamente, que está aqui a nossa volta, né? Antes do Covid, né? Eu até, quando dava aula, falava assim, eu estava lá com os meus alunos, eu estava dando aula, né? Eu passava a mão na lousa, passava a mão na língua e falava assim, olha, não tem problema, só que está cheio de coisas, mas eu tenho anticorpos para isso, né? Hoje em dia não dá para fazer isso. E ele disse, vamos ver como vai ficar a situação, né? Mas o ponto todo é o seguinte, você tem a capacidade de produzir anticorpos para praticamente tudo, né? Seja por imunização natural, por vacinas, seja o que for. O ponto todo é que seu organismo não fica o tempo todo produzindo anticorpos para tudo. A gente teria que consumir 7.000 calorias para manter as células totalmente ativas nesse sentido. Então, o que você tem é uma imunidade latente, tá? Que quando você é infectado com alguma coisa, você tem essa sinalização. Você tem uma célula estranha, um vírus, alguma coisa, isso dispara uma sinalização no seu sistema imune, e aí aquele linfócito T que eu mostrei ali, ele é um linfócito T já especializado. Então, você tem um linfócito T para influenza subtipo 1, 2, 3, 4, 3.250. Você tem linfócito T para sarampo, você tem linfócito T para esse, tem linfócito T. Só que você não fica produzindo esses linfócitos T em quantidade suficiente para que o seu sistema imunológico seja eficiente. O que acontece é quando você tem uma infecção, você dispara o processo e aí você, instantaneamente, você aumenta, instantaneamente é assim, né? Num curto prazo de tempo,
você aumenta a quantidade de linfócitos T que vão reconhecer esses corpos e aí fazer. Então, quando eu digo que, nesse momento, todos nós aqui, o nosso corpo, nós estamos tendo reproduções celulares que, em algum momento, vai dar alguma coisa errada, e você vai produzir uma célula com potencial tumorigênico, o nível basal que você tem desses linfócitos é capaz de ir lá e reconhecer essas células e matar ela. O que acontece quando você tem, por exemplo, um câncer em geral, tá? Isso não é só para leucemia, é que a leucemia começa a aparecer, mas as células leucêmicas já começam a expressar proteínas que vão se ligar naqueles receptores que eu falei, dos linfócitos T, e impedir que você dê o alarme para você aumentar a quantidade desses linfócitos para que você combata o câncer. Então, elas silenciam o seu sistema imune e fica ali crescendo, e o seu sistema imune fica ali assim, não, tá tudo certo. Tá todo mundo me dizendo aqui, porque é para ficar no meu cantinho aqui, só latente aqui, quietinho. E aí você tem, então, esse desenvolvimento. Então, isso é um mecanismo de evasão do sistema imune que boa parte dos nossos cânceres usam, tá? Então, esse silenciamento da atividade imunológica por fatores secretados por células tumorais é o que permite o câncer, uma das coisas, né, que permite o câncer crescer. Então, o nosso sistema imunológico quando há necessidade, ele dispara e você tem. Você não está todo o tempo na sua capacidade imunológica máxima. Acho que essa é a pergunta, né? Antes de passar para a próxima pergunta, eu tinha aqui também uma dúvida, né, mas é mais ou menos nessa direção da pergunta da Beth. Quando a gente tem, assim, drogas, moléculas pequenas, né, que podem ter, por exemplo, efeitos hepatotóxicos ou danos nos rins, né, ou em algum outro órgão, né, que seria uma contaminação por agentes químicos em geral, né? Isso é um tipo de efeito colateral das drogas convencionais, né? Como que você compara os efeitos colaterais de uma terapia baseada em proteínas agora, né? Como que fica essa questão? Então, esse é aquele quadrinho lá que eu coloquei das top 20 drogas, né? Uma coisa que eu acho que não sei se ficou claro, é que assim, elas não são as top 20 drogas em volume de princípio ativo, né? Obviamente, qualquer remédio de dor de cabeça, qualquer outra droga anti-inflamatória vende muito mais, né? Aquilo lá é em volume de dinheiro, né? Por que essas drogas, elas são... por que imunoterapia é hoje o grande alvo de tratamento de câncer? Tudo que eu falar aqui tem sempre um asterisco, uma nota de rodapé, com exceções, com tudo, tá? Mas, basicamente, simplificando um pouco, a coisa que acontece é o seguinte: quando você tem tumores, células tumorais costumam apresentar a produção de determinadas proteínas na superfície da proteína, ok? Então, se você pegar e for olhar, por exemplo, a literatura de câncer, você vai ver assim, câncer, linfoma, non-Hodgkin, CD11 positivo. O que é isso? Essas células, elas expressam uma proteína que os imunologistas chamam de CD11, que está na célula, na superfície da célula, mas que não está presente na superfície de células normais. Então, quando você faz uma imunoterapia, o que você acaba fazendo é aquele desejo da famosa bala de prata, né? O que você faz você tem um anticorpo que ele só vai se ligar a proteína, a células que expressam aquele antígeno, aquela proteína. E como você usa como alvo proteínas que só são expressas por células tumorais, essas atividades, elas são dirigidas às células tumorais e não às células normais. Então, você não tem esse efeito tóxico que você tem comparado com moléculas pequenas, onde você tem uma circulação sistêmica, mas a atuação também é sistêmica. Quando você tem uma imunoterapia,
você tem um anticorpo que se liga, ela vai ter uma circulação sistêmica, mas ela vai se ligar nas células tumorais específicas. Então, alguns desses biofármacos, o que você faz é, às vezes você tem uma molécula pequena que é extremamente tóxica, não dá para você, ela é muito boa para matar célula, mas ela é extremamente tóxica também para células convencionais. Então, o que você faz? Você faz um cross-link químico, exatamente como eu mostrei aqui, entre o anticorpo e a droga. Então, o anticorpo ele reconhece a célula tumoral e internaliza a droga que está ligada nele. E aí, essa droga ela é só internalizada em células tumorais. Isso é o que a gente chama de conjugados drogas-anticorpos. Então, quando você tem uma droga que ela é muito efetiva, mas ela é muito tóxica, você pode ligar ela no anticorpo, tá? E aí, esse anticorpo, ele só vai se ligar em células tumorais. Então, você muda completamente o panorama de toxicidade em relação a um fármaco convencional baseado em moléculas pequenas. Obrigado. Tem uma pergunta do Zil, por favor. Boa tarde, Fábio. Zil. Parabéns aí pelo trabalho, excelente, né? Eu não conhecia muito, né? Sempre ouvi falar dos seus trabalhos, mas não conhecia com profundidade. E agora me fez lembrar, né? Eu acho que há pouco, sei lá, um ano e meio, né? A gente participou de uma banca de qualificação e me recordo que você sugeriu o tema era inteligência artificial. Bem, eu acho que agora entendi, né? Porque, aliás, com base nisso, eu ia perguntar, né? Eu vi que você teve que desenvolver software, né? Me parece que a sua área é bastante dependente do Big Data, né? De tratamento de volume grande de dados. Gostaria que você comentasse, então, como que isso pode evoluir, né? O que você espera, se não tem empresas olhando para isso com relação à inteligência artificial, porque o número de informações é gigantesco, né? Além das interações. Né? Se você me fizesse essa pergunta 2 anos atrás, eu ia dar uma resposta. A área, hoje, de estrutura de proteínas, vou colocar um pouco mais genérico assim, está passando, nesse momento, há 2, 3 semanas, por um processo de choque e absorção de choque. Acho que vocês conhecem ou já viram alguns documentários, né? A Google comprou uma empresa há um tempo atrás, chamada DeepMind, que que usa inteligência artificial para N coisas, e de vez em quando ela gosta de demonstrar um pouquinho a sua capacidade, tá? E ela entrou meio que para demonstração das suas capacidades na área de modelagem de estrutura de proteínas. Ela liberou o código desse programa faz umas 2 ou 3 semanas, e o pessoal está, assim, simplesmente pasmo, se perguntando até onde a gente consegue... nesse momento é assim, a precisão com que ele consegue prever, eu estou simplificando, mas a precisão com que ele consegue prever a estrutura de várias proteínas não justifica hoje você simplesmente fazer um estudo para entender a estrutura de proteínas. E o negócio é tão bom, que mesmo ele não sendo treinado para prever interação entre proteínas, como eu estou colocando aqui, o pessoal já viu que ele é capaz de modelar muito bem interação entre proteínas. Então, os grupos que têm alguma interface com estrutura de proteínas, de alguma forma ou de outra, já está repensando os seus próximos projetos. Porque a capacidade... E veja, eles estão trabalhando nisso há só 5 anos, tá? Eu coloquei ali na apresentação, né, que eu estava... agradecer ao Frank D. Meyer, da Universidade de Washington, um dos grupos líderes nessa área de modelagem de estrutura de proteínas, que é o grupo do David Baker, lá da Universidade de Washington, da qual o
professor Frank de Maia faz parte. Eu estive lá em 2019, tá? A inteligência artificial que a Google liberou de graça, gratuito, tá? É tão bom, que eles praticamente fecharam um departamento que eles não vão mais trabalhar com aquilo. Nossa. Tem N relatos já de pessoas que olharam e falaram assim, olha, faz 5 anos que eu estou tentando resolver essa estrutura e não consigo. Eu usei esse programa da Google, eu consegui, e eu jogo nos meus dados experimentais de cristalografia, crio microscopia, etc, etc, e está lá cravado em cima. A inteligência artificial, ela chega para todo mundo, tá? Só para você ter uma ideia, hoje eu consigo prever um espectro de fragmentação de um peptídeo, não só as massas, mas as intensidades relativas desse espectro, com 90% de precisão. Então, eu não tenho dúvida de que, assim, em algum momento, daqui 10, 15 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, o que eu fazia, o que era uma tese de doutorado, é um programa hoje. Tá? Então, assim, literalmente, tem gente que passou anos e anos. Tem uma colaboradora aqui no LNBio. Sério, acho que ela está uns 10 anos tentando resolver uma estrutura de um complexo. Ela usou o programa e já está com uma estrutura que é totalmente compatível com todos os dados que ela tem até hoje daquilo lá. Em 15 minutos que ela usa o programa. Fantástico. É uma coisa louca. É uma coisa louca. Tá bom, obrigado. Nada. Mais perguntas? Fábio, uma coisa muito interessante, né, deste webinário é que mesmo após o término, né, da apresentação, na sessão de perguntas, a gente tem aqui uma audiência fantástica. Uma coisa muito interessante. Que bom, bom. A discussão está boa, né? Não é um tema muito, acho que, muito próximo, acho que da maioria das pessoas, né, um pouco diferente, mas... assim, sinceramente, eu só destaquei, assim, alguns pontos analíticos, né? A gente tem dificuldades analíticas enormes, né? Então, agora, como eu falei, agora a gente está fazendo os primeiros experimentos que é em vivo. Então, quando você coloca isso dentro de uma célula, onde você tem 4.000, 5.000 proteínas, você achar isso daí lá dentro é agulha no palheiro mesmo, né? Então, agora, por exemplo, a gente está desenvolvendo anticorpos que reconhecem o crosslinker para que depois que a gente faz o crosslinker na célula, mata a célula, pega todas as proteínas, picota elas com enzima lá, com uma protease. Então, assim, você tem 5.000 enzimas, você vai para 150, 200, 300 mil peptídeos, numa cromatografia no mundo que dê conta disso, não é espectrômetro de massa que dê conta disso. Então, a gente está fazendo um sistema de enriquecimento por imunoafinidade para capturar somente os peptídeos que têm o crosslinker, para tirar todo o resto, porque, como eu comentei, né, o que você tem é uma quantidade ínfima dessas espécies comparadas a peptídeos que não sofreram a ligação de crosslink. A eficiência global dessas reações ela é muito baixa, né? Eu sempre discuto com os meus... Quando eu apresento isso para alguns colegas da química orgânica, eu falo assim, pô, mas tem um monte de reação que dá para você fazer, né? Eu falo assim, tem. O problema é, eu tenho que fazer reação em fase aquosa, né? Aí você já jogou 90% do livro de orgânica no lixo, né? Eu tenho que fazer a reação em temperatura ambiente, eu não posso esquentar. Eu tenho que fazer isso em pH neutro, porque a minha enzima degrada, ela vai desnaturar em qualquer outra condição, tá? E as reações orgânicas, né, o cara coloca lá em refluxo por 12 horas e volta no outro dia, né? A minha reação tem que durar 1 hora, no máximo, né? Então, ela tem um desafio de você sintetizar compostos que tenham toda uma capacidade reativa grande numa condição de contorno muito restrita, né? Solução aquosa, tempo curto, pH neutro, temperatura ambiente, né? Outra coisa, e que seja solúvel em água,
né? Compostos orgânicos solúveis em água também não é trivial. Então, no fundo, a eficiência global dessas reações são pequenas. Então, você pescar isso lá dentro é bastante complicado, né? Mas tem uns desafios analíticos interessantes aí para trabalhar ainda. Se alguém tiver ideia, é só me falar, tá? Falando em desafios analíticos, né? Qual que é, assim, o número mínimo dessas ligações que você consegue enxergar, né? Qual seria o limite de detecção que você consegue para essas ligações cruzadas entre as proteínas? Olha, quando a gente trabalha com proteína, se a gente trabalhar com o sistema de LC-MS convencional, a gente não pega nada, absolutamente nada, tá? O que a gente tem que fazer, a quantidade é tão pouca que você tem que reduzir a escala da cromatografia normal para uma cromatografia em escala que a gente chama de nano-LC, né? Então, as nossas colunas cromatográficas têm 75 microns de diâmetro interno, tá? E a gente trabalha com fluxo aí de 200 a 300 nanolitros por minuto de fluxo de solvente. Então, como eu sempre digo, né, não tem nada mais chato do que você achar vazamento no nano-LC, né? Porque a quantidade que vaza é a quantidade que evapora, né? Você nunca acha o vazamento ali dentro. Então, num sistema nano, tá? O nível de detecção de peptídeos hoje, ele está na faixa aí, assim, um peptídeo bonitinho ali, especificação do instrumento, ele está na faixa ali de 200 atomols. Tá? O problema não é nem a quantidade. A quantidade a gente chega ali em femtomols, né? Como você tem uma coluna nano, a carga máxima que a gente consegue carregar numa coluna dessa é um micrograma, tá? Então, você pega um micrograma, as estimativas de uma proteômica convencional é de 100 a 200 mil espécies ali numa análise, tá? Então, você pega um micrograma, divide por 100 a 200 mil, né? Você já vai ter em média quanto você tem ali. Só que os crosslinks, eles são ali 1/1000 ou menos da intensidade dos peptídeos convencionais. Então, você está trabalhando ali a nível de femtomol para conseguir um bom espectro, identificar isso daí. Então, esse é o nível de detecção. Então, o espectro de massa tem que estar ali, limpinho, bonitinho, dedicado. A hora que você consegue tudo isso, a coluna anda em top, porque qualquer susto em top é uma coluna de 75 microns. O spray do eletrospray não é tão estável quanto de um eletrospray convencional. Você tem uma ideia, nem usa gás, né? É só o spray mesmo, eletrolítico. Então, você tem um monte de dificuldades. O sistema ele não é robusto, esse é um dos pontos. Então, às vezes a gente gasta muito tempo condicionando o sistema, deixando o sistema ali bonitinho, não sei o quê, para conseguir rodar. Mas a gente está falando ali de dezenas de femtomols ali para a gente conseguir pegar essas espécies. Excelente. Perguntas? Vou guardar um pouquinho o pessoal se manifestar, senão eu monopolizo a sessão de perguntas e respostas. Tem um pessoal já fazendo, por exemplo, esses ensaios de crosslink em tecidos, tá? Tem uma publicação na Cell Reports, agora mostrando crosslink feito em tecido, dentro de tecido cardíaco, né? Então, a gente está saindo de sistemas in vitro e já caminhando um pouquinho para sistemas in vivo aí que permite, né? E aí entra uma outra parte, assim, a gente tem uma forma de linearizar o tamanho do espaço de busca, que eu falei lá, que era um O3, né, um O ao cubo, né? Então, a gente tem que, do ponto de vista químico e computacional, a gente tem que linearizar essa busca, porque senão a gente não consegue trabalhar com esse espaço de busca. Carla, por favor. Enquanto você estava falando, Fábio, aqui agora, eu fiquei pensando o seguinte, você falou da cromatografia e eu pensei, na verdade, no espectrômetro de massas. Depois que apareceu a técnica, por exemplo, do Orbitrap, você sentiu, assim, uma
um salto, vamos dizer, na tua pesquisa, ou a espectrometria de massas, essa não é o fator tão que dê uma diferença tão grande? Não, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Às vezes as pessoas... existe o marketing, existe a coisa que é real, né? Às vezes eu vejo as pessoas olhando e falando assim, às vezes falam assim, no Orbitrap tem uma resolução maior, né? Não é nem a resolução do Orbitrap a grande vantagem instrumental, é a velocidade de aquisição. Se você tem um pico cromatográfico, que você tem lá, para arredondar, 10 segundos, tá? E veja, numa mistura complexa como essa, você vai diluir 100 compostos nesses 10 segundos. Tá? Então, você tem que adquirir 10 espectros de fragmentação por segundo para você pegar 100 compostos num pico de 10 segundos. Então, você tem que trabalhar com uma taxa de aquisição de 10 Hz. E como ele sempre faz a aquisição indo sempre do mais intenso para o menos intenso, os nossos crosslinks são sempre os menos intensos. Então, a gente adquire um monte de dado que não serve para nada. A gente faz, obviamente, tem várias formas da gente burlar a programação do sistema automático de aquisição de dados. Mas a velocidade é a grande sacada do Orbitrap. Então, Orbitraps, os mais modernos, aí estão na faixa de 20 a 40 Hz de aquisição, tá? Então, e esse é a grande vantagem em você conseguir um espectro numa mistura tão complexa como essa de compostos de baixa intensidade. O ponto que a gente chega hoje, que a gente tem hoje, o Orbitrap ele é rápido desde que você tem um fluxo de íons muito grande entrando nele. Por quê? Porque ele tem que acumular uma certa quantidade de íons para jogar por Orbitrap. A velocidade de acúmulo, via de regra, é muito maior do que a velocidade de leitura do Orbitrap. Então, como é que se diminui a velocidade de acúmulo? Jogando muito mais íons. Então, você tem hoje a velocidade de aquisição do Orbitrap hoje, na realidade, não é nem limitada pelo Orbitrap em si, ela é limitada pela quantidade, pelo fluxo de íons que entra nele. Porque, na grande maioria do tempo de uma cromatografia, você leva muito mais tempo acumulando íons para jogar para ele do que ele lendo. Então, se você olhar os desenvolvimentos na área de Orbitrap hoje, o Orbitrap não mudou muito nos últimos 10 anos. O que as empresas têm feito é aumentar a área da entrada do espectrômetro de massa, a transmissão de íons e não sei o que, para abastecer o Orbitrap. Então, assim, a gente está hoje numa situação em que, assim, você tem um analisador rápido, você não tem amostra suficiente para você abastecer ele. Mas, sim, o efeito do Orbitrap, da velocidade de aquisição dele, é um fator determinante. Isso não tem a dúvida. Entendi. Obrigada, Fábio. Imagina, Carla. Fábio, eu tenho uma pergunta aqui. Carla Manuela Sabino, professor, parabéns pela apresentação e pelos trabalhos desenvolvidos. O senhor poderia comentar brevemente sobre as outras ferramentas, além do crosslinking, que o senhor citou em um slide no começo da apresentação? Tá. Tem várias técnicas, tá? Então, eu coloquei lá, crosslink, tá? Essa é uma coisa que a gente faz. Uma outra técnica que a gente trabalha também é troca hidrogênio deutério. Troca hidrogênio deutério, basicamente, você faz o seguinte, você pega a proteína, mergulha ela em água deuterada e os hidrogênios da superfície da proteína, elas são trocados por deutério e aí você mede quando você troca, você muda a massa do peptídeo, né? Depois você mede isso no espectrômetro de massa. Esse tipo de análise, ele é muito importante para uma coisa que quem não é muito da área não dá tanta importância, mas é a questão da dinâmica da proteína. Entender a dinâmica da proteína é uma coisa chave. Então, só dando um exemplo, tá? Em leucemia linfóide aguda, que é o que a maioria das crianças tem, né? Crianças e adolescentes, você tem um dos tipos você tem uma translocação e forma uma enzima que ela
fica ativando uma sinalização celular e dispara a leucemia. Então, você tem uma molécula pequena, que é o imatinib, que você vai lá e liga e inibe essa enzima. Isso funciona. Mas algumas pessoas têm mutações nessa enzima em que o imatinib não funciona. Quando você olha a estrutura da enzima, ela é idêntica. Aí você fala assim, ué, mas por que o imatinib agora não funciona? Ela não funciona porque a proteína, ela não é uma coisinha que eu mostrei aqui, que é uma pecinha de Lego dura, né? Ela tem ela respira, né? É uma molécula flácida, né? Essas mutações tornam o sítio ativo onde o imatinib se liga mais flácido. E aí o imatinib se liga com uma força menor a esse sítio ativo. E aí você cria um mecanismo de resistência. Isso é uma coisa que você só percebe quando você usa técnicas para olhar a dinâmica da proteína, sejam métodos experimentais, sejam modelagens computacionais, que você consegue ver essa mudança na dinâmica do quão flácida ou quão rígida é a proteína, tá? Então, uma das técnicas que você faz é isso, você troca hidrogênio deutérico, você pega a proteína, coloca em água adulterada, quando a proteína é mais flácida, ela troca mais, e aí aumenta o peso dela, tá? Simplificando. A outra técnica que tem, é uma técnica que tem em vários espectrômetros de massa, é o que a gente chama de mobilidade iônica. Dentro do espectrômetro de massa, além da célula de colisão, tem uma outra célula, tá? Que você coloca um gás também, e o que você faz? Você acumula íons na entrada dessa célula, acelera, e os íons têm que atravessar essa câmara com gás. Eu costumo dizer que é uma análise aerodinâmica, né? Então, moléculas que têm uma seção de choque maior, ela sofre um maior número de colisões e demora mais para atravessar essa célula. Moléculas que têm uma aerodinâmica melhor, ela atravessa mais rápido. Então, se uma proteína está mais fechada ou se está mais aberta, pelo tempo de travessia na câmara, você sabe qual é a seção de choque dela que você tem para medir. Então, você acompanha mudanças conformacionais de proteínas através dessa técnica de mobilidade iônica que a gente tem, tá? Então, essas são, acho que as duas outras técnicas mais importantes para você caracterizar estrutura e dinâmica de proteínas para a gente, utilizando espectrometria de massas, tá? Acho que são os expressos. De novo, tem outras, tá? Mas essas são, de longe, as principais. Quando você vai nos congressos, vê os trabalhos na área, crosslink, mobilidade iônica e troca de hidrogênio deutério são as três técnicas mais apropriadas para você olhar esses aspectos estruturais e dinâmicos da proteína. Ótima pergunta, Diego. Tem uma pergunta aqui, Diego Campassi de Andrade. Professor Fábio, primeiramente, parabéns pela pesquisa. Para esse tipo de pesquisa, o uso de espectrômetros de alta resolução do tipo QTOF seriam mais indicados que Orbitraps? Aí tem uma continuação aqui, ó. Pergunto porque, teoricamente, os TOFs poderiam trabalhar acima de 40 Hz, que o Orbitrap atinge, porém com resolução de massa-carga mais baixas. Perfeito. Os espectrômetros de massa estão ficando cada vez mais complicados, porque está cada vez mais difícil generalizar as coisas, tá? Os TOFs têm capacidade de trabalhar em 40 Hz, 100 Hz. Tá? Tem TOFs que trabalham, tem lá, taxa de aquisição, 100 Hz. O problema, de novo, está em... Veja, quanto mais rápido você adquire, menos tempo você acumula. Certo? Então, o problema todo, ele está em você ter um fluxo de íon suficiente para que um tempo de aquisição curto te dê um espectro com uma relação sinal-ruído trabalhável. Tá? Com uma qualidade. Não adianta você adquirir rápido se os seus dados são muito ruins. Né? Eu sempre brinco, às vezes, com meus alunos, a gente está discutindo isso, eu sempre falo assim, olha, sabia que eu sei calcular a raiz quadrada de um número de 4 dígitos muito rápido? Aí a pessoa brinca e fala assim, sério? Vai lá, fala lá. Eu falo assim, fala lá. Professor, 427, ou 13. Ele, não, tá errado. Eu falei assim, não, tá errado. Eu falei que calculava rápido, não falei que eu calculava certo. Né? Então, a questão não é adquirir rápido. A questão é adquirir rápido com uma relação sinal-ruído utilizável.
O que a gente tem hoje são diferentes TOFs com diferentes otimizações. Você tem TOFs que trabalham aí folgado com 5 Hz, você tem TOFs que trabalham a 10, 12 Hz com uma qualidade boa, tá? De novo, tem sempre asterisco, nota de rodapé, tá? Mas isso tem mudado muito. Por exemplo, a Waters acabou de lançar um espectrômetro de massa, que ele é um TOF, mas ele é com multirefletor, tá? Ele é um quadrado aqui, o íon faz um ping-pong, tá? A resolução que você consegue, tá, é 200 mil em toda a faixa de massa. No Orbitrap, ele decai com a raiz quadrada da massa, tá? Então, quando você especifica a resolução no Orbitrap, você está especificando ele em massa-carga 200. Massa-carga 400, ele já é 40% menor, etc, etc, tá? Então, o problema de você fazer... O problema não é com resolução alta. Você tem resolução, tá? Um íon de massa-carga 1000 com resolução 200 mil, tá? Você consegue hoje num TOF. O ponto todo é que, de novo, você precisa de um fluxo de íons muito alto para você adquirir espectros muito rápidos. Isso não é só de massas, né? Qualquer técnica espectroscópica, você também vai ter esse tipo de situação. Quanto mais rápido você adquirir, menos tempo você tem para acumular dados e você vai ter uma relação sinal-ruído menor, tá? Então, assim, sim, em teoria, sim, os TOFs trabalham assim... Um TOF, na realidade, consegue trabalhar com 200 kHz, tá? Você só não tem intensidade suficiente para trabalhar com isso. Se você resolver esse problema, né, você consegue trabalhar... Frequência não é mais um problema, tá? Você, tanto em TOFs quanto em Orbitrap, você consegue ir para taxas de aquisições altas. O problema é você fazer isso com um espectro intenso, tá? Fábio, tem um comentário aqui, ó, do Marconi. Mesmo com o Jetstream como gerador de íons? Mesmo com o Jetstream como gerador de íons, mesmo qualquer coisa, Marconi. A gente está falando aqui, porque o problema é o problema não é o fluxo total de íons. Você pode aumentar o fluxo total de íons, mas você tem uma faixa dinâmica dentro do seu espectro. Então, se eu tenho um espectro, que eu tenho um íon que tem uma intensidade, unidades arbitrárias 1000, e o outro com unidades arbitrárias 2, eu posso aumentar o fluxo total de íons, mas aquele meu íon mais pequeno, ele continua sendo 0,2% do fluxo total de íons. Então, quando eu aumento o fluxo total de íons, eu não consigo aumentar o fluxo de um íon específico. E para aquele íon pequeno, se eu quiser adquirir um espectro, eu tenho que acumular mais, e aí, consequentemente, abaixa a frequência de aquisição. Então, pra você ter uma ideia, né, quando a gente faz uma análise de plasma, por exemplo, você tem uma faixa dinâmica de 10 a décima, né? Então, para você conseguir pegar uma proteína que está 10 a décima menos concentrada na presença de uma proteína que está 10 a décima mais concentrada, quando a gente fala assim, cada vendedor tem lá a sua forma de melhorar isso. Mas quando você melhora, você fala assim, aumenta 30% o sinal, aumenta, 3 vezes, 10 vezes o sinal. Mas você está falando de uma faixa dinâmica de 10 a décima. Isso não faz nem cócega, né? Então, assim, as espécies menos intensas, ela é um desafio. É um desafio. Exatamente, Marconi, é o que você colocou aí. Então, se você tem uma espécie que ioniza ruim, tá? Ou ela está... o sinal dela é concentração vezes o fator de ionização. Se a concentração é baixa, o fator de ionização é baixo, você pode aumentar... Veja, a sua capacidade de aumentar o fluxo total de íons... O que você vê, assim, as empresas falam assim, lança um novo modelo, você aumenta 30%. Você fala assim, pô, mas eu estou trabalhando com uma faixa dinâmica de 10 bilhões.
30% não faz nem cócega, é bom para o marketing, né? Mas para nós ali. Então, assim, na prática, o que a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar a amostra, tá? Os instrumentos, eles têm uma capacidade fenomenal, eu mesmo me assusto mesmo com o quanto eles envolvem, mas o que você tem que é simplificar a sua amostra. Por isso que eu falei que para fazer aqueles experimentos em vivo, a gente está desenvolvendo anticorpos que reconhecem peptídeo com cross-linking. Porque se você não tirar quem é os muito intensos, não adianta. Você também não consegue carregar a coluna, você trabalha com uma coluna nano, mas é um micrograma a carga total. Né? O que eu vou fazer com um micrograma? Né? Então, se eu não simplificar minha amostra e não dividir e não tirar as espécies que não interessam, não tem jeito. Aquela coisa, né? O seu instrumento, a melhor resposta que o seu instrumento vai dar é, na melhor das hipóteses, tão boa quanto a qualidade da sua amostra, né? Não há milagre que uma má preparação de amostra não é instrumento que conserte. Desculpa, né? Beleza, Marconi? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu vou encerrar aqui, porque são 10:06. Não sei se o Fábio está cansado aí. Não, eu tô tranquilo aqui. O pessoal tiver aí. É que sabe. Pergunta, pessoal. Você nunca tentou usar a eletroforese acoplada com massa? Porque eu já vi algumas apresentações, né? Também não sou especialista nisso, Fábio. Mas eu já vi em apresentações do pessoal, né? Que tem uma interface muito boa, né? Para massas. Que a ionização, ela acaba sendo mais efetiva até do que o nano-LC. Então, isso daí é uma coisa para, pelo menos, né, olhar com um pouco de carinho, porque, às vezes, um caso desse, né, de uma relação sinal-ruído não muito favorável, pode ser completamente diferente no sistema de eletroforese. Olha, Fracassi, se você soubesse o tamanho da minha ignorância em eletroforese, eu não consigo nem... Eu não acompanho muito a área, né? Eu sei que tem tido avanços muito bons nisso daí, mas, como eu disse, eu sou muito ignorante do que está acontecendo aí hoje. Então, assim, se eu tivesse que arriscar a fazer qualquer tentativa de experimento desse, com certeza ela seria fracassada pelo meu conhecimento em eletroforese, em otimizações e esse tipo de coisa. Então, pode ser uma boa, eu realmente não tenho muito acompanhado aí. Eu tenho visto muita gente trabalhando com a parte de glicosilação, né, de elucidação, né, do padrão de glicosilação, né, que é uma coisa muito complicada também. Então, justamente por causa dessa parte de biofármacos, né, uma das caracterizações que é obrigatória para o registro de biofármaco é o padrão de glicosilação, porcentagem de ácidos ciálicos, se você tem uma situação de raimanose, então tem toda uma coisa. E assim, olha, se alguém trabalha com açúcar, eu sempre dou os parabéns, porque o tipo de molécula chata e complicada para trabalhar, viu? Eu reclamo das minhas coisas, mas toda vez que eu vejo alguém trabalhando com açúcares, eu não reclamo, eu fico quietinho no meu canto, porque é difícil. Mas essa é uma coisa que ainda tem muita coisa para ser trabalhada em cima. Em dezembro, agora, a gente vai ter o congresso virtual, né, de eletroforese capilar, né, que normalmente ele é presencial, mas esse ano vai ser virtual. E a gente vai ter 2 sessões de massas, né, uma CEMS e uma de massa e técnicas correlatas, né, que inclusive acho que o seu trabalho poderia se encaixar muito bem nessa sessão. Se você tiver interesse, a gente pode abrir para você participar dessas sessões, porque eu acho que é uma ferramenta interessante, né, que pode adicionar bastante aí no... Não, sem dúvida, Fracassi, seria ótimo, como eu disse, assim, eu não acompanho muito e, assim, desafios analíticos para a gente é que não falta aqui, para a gente, qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Pessoal, tem mais alguma pergunta ou podemos liberar o Fábio? Vários comentários aqui, Fábio, no chat, né? Parabenizando pela apresentação, né? Não, obrigado. Obrigado a todos aí pela audiência. Eu acho que, então, a gente pode encerrar aqui a apresentação, né? Sessão de perguntas e respostas. Fábio, fantástico, muito obrigado, né? Quase 1 hora de discussão, né? Eu acho que isso daí
demonstra, né, a relevância aí da sua pesquisa, né, e o interesse também, né, que gera, né, esse assunto. Então, eu encerro aqui. Eu queria convidar todos, né, para no próximo mês participar também do webinário do INCT Bio. A gente está fazendo sempre às terças-feiras, né, no começo do mês. No próximo mês, nosso palestrante será o professor César Tarley, lá do Paraná. E o webinário vai ser no dia 14, deixa eu só confirmar aqui, no dia 14 de setembro. Então, aguardo, né, todos no próximo webinário. Então, boa semana a todos, obrigado novamente. Obrigado também, Carla, né, pela apresentação do professor Fábio, né? A Carla, mesmo estando em férias, não se negou a apresentar o Fábio, então, muito obrigado pela disponibilidade. Então, abraço a todos, boa noite já, né? Boa semana. Boa noite, pessoal.